Graça e paz. Boa noite, povo de Deus. Como é bom saber que mais uma vez Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos. Como é bom saber que mais uma vez nós estamos buscando a face do Senhor, como igreja, como congregação de Cristo. E é muito legal saber que você tem podido nos acompanhar. Estou vendo lá a irmã Regiane, irmão Rodolfão parceiro, Cíntia, o pessoal está chegando, o pessoal está aparecendo. Quero te pedir, se você quiser compartilhar essa página, compartilhe aí essa live, nós estaremos podendo também alcançar um número maior de pessoas, para que eles também possam ser alcançados pela palavra que vem do coração de Deus aos nossos corações. Leidiana, Ana Paula Alves, Robson e Suzana, Luanda, que legal que o povo está chegando, o povo está se aproximando, isso é muito bom. Na verdade, gente, eu fico tão nervoso aqui da mesma forma que eu fico quando estou no púlpito para pregar. Vocês percebem aí, eu não tenho muita intimidade com a questão da tecnologia, e a gente vai aprendendo devagar, a gente vai aprendendo junto, e eu louvo a Deus porque vocês têm nos ajudado nesse momento de aprendizado, nesse momento de podermos caminhar junto. Eu louvo a Deus também porque, como eu já tenho dito todos os dias, isso tem sido uma ferramenta abençoadora para a nossa vida. Eu nunca imaginei que as portas do nosso templo estariam fechadas e nós poderíamos fazer o nosso papel de igreja, levar a palavra, transmitir a palavra através da tela do celular. E Deus tem nos abençoado. Fala Alisson chegou aí, irmã Osana, Paula, graças a Deus que os irmãos estão aí chegando. Quero repetir, se você quiser compartilhar, é só você clicar lá em compartilhar, que outras pessoas terão também acesso a palavra, o nosso culto. Hoje é quarta-feira e o nosso objetivo, do culto de quarta-feira é oração e palavra. Nossos cultos de quarta-feira na igreja era desse jeito que nós fazíamos e assim vai ser também hoje aqui, desse jeito que nós temos trabalhado, trabalhando a palavra de Deus. Fala André lá de Santo Aleixo, Deus te abençoe, André. Fala Ricardo, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. É muito bom poder contar com os irmãos aí junto com a gente. Tia Neuza, fala aí tia, Deus te abençoe, Deus abençoe a vida da senhora, a vida do Amós. Como é bom saber que estamos juntos nesse momento. Queridos, como tem sido sempre, eu quero fazer mais uma vez. Nós vamos iniciar orando, nós vamos iniciar colocando diante do Senhor o nosso clamor. Enquanto eu estou falando aqui, você pode digitar aí o seu pedido de oração, você pode digitar aí o seu clamor, você pode colocar diante do Senhor aquilo que tem tirado talvez a sua paz, tem tirado o seu sono, aquilo que é a sua preocupação.
Eu sei, queridos, que nesse tempo em que nós estamos vivendo, muitos pais de família estão preocupados, muitos pais de família estão se perguntando o que vão levar para dentro de casa. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos orando, nós estamos clamando, mas nós também estamos nos mobilizando como igreja. Nós também temos podido como igreja atender algumas famílias. E eu quero te dizer, Deus não permitirá que nada falte na sua casa. Deus não permitirá que a sua despensa esteja vazia. E aquilo que chegar ao nosso conhecimento, aquilo que nós tivermos conhecimento, nós enquanto igreja, nós enquanto corpo de Cristo, estaremos juntos, estaremos chegando até a tua casa, estaremos chegando até a tua família, porque Deus nos chamou para sermos família espiritual. Deus nos chamou para podermos proclamar a palavra dele, e não apenas proclamar a palavra falada, mas também demonstrarmos o nosso amor ao próximo, ajudando. Quantos pais de família nesse momento estão preocupados com aquilo que vão levar para dentro da sua casa, mas aquilo que estiver ao alcance da primeira Igreja Batista em Limeira. Eu estou aqui diante de cada um de vocês que estão aí ouvindo esta palavra, me comprometendo como pastor da igreja, que aquilo que estiver ao nosso alcance como igreja, nós estaremos fazendo. Tenho já pedido no grupo da igreja, temos orado, os irmãos que têm cooperado com a campanha do quilo, os irmãos que têm cooperado com a campanha da cesta básica, nos abençoe, nos ajude, porque nós queremos abençoar famílias nesse tempo de dificuldade, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo como igreja do Senhor Jesus. E você que tem o seu pedido, você que tem o seu clamor, coloque aí que eu quero orar pelo seu pedido, eu quero orar pelo seu clamor. Você pode digitar aí e nós estaremos orando juntos. Hoje eu quero talvez você queira passar para algum amigo, talvez você queira passar para alguém que você conhece, que ouça essa palavra. Hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, que Deus colocou no meu coração. A palavra hoje é o seguinte tema: não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Se você quiser compartilhar com alguém essa palavra, convide esse alguém para que também possa estar acompanhando aí o nosso culto. E agora é o nosso momento então de oração. Agora é o nosso momento de clamarmos ao Senhor. Agora é o nosso momento de colocarmos diante do Senhor as nossas vidas, as nossas orações, a nossa petição. Quero lembrar, irmãos, de alguns amigos nossos que nós sabemos que estão em quarentena, já indicado pelos médicos porque estão com sintomas. Nesse momento nós vamos colocar a sua vida diante do Senhor. Nesse momento nós estaremos clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor que Ele venha de encontro à necessidade de cada um que está necessitando neste momento, de cada um que está precisando de ser acalentado pelo Espírito Santo de Deus, está precisando de ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Esse será o nosso pedido, esse será o nosso clamor. Quero te convidar, baixe sua cabeça aí na sua casa, aonde você está, e vamos orar juntos. Vamos falar com o Senhor, vamos elevar o nosso pensamento ao trono da graça de Deus. Se você não é evangélico e você não sabe orar, baixe sua cabeça e pense em Deus. E no final você diga amém, porque você está concordando, você está dizendo assim seja. Coloque o seu pensamento diante de Deus. Talvez você me diga assim: pastor, eu não sei orar. Nós vamos orar juntos. Orar é conversar com Deus. E eu quero te convidar a fazer isso nesse momento. Oremos ao Senhor. Deus amado, Deus de amor, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado, Senhor, pela sua bondade, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas. Deus, nesse tempo em que nós estamos vivendo,
nesse momento tão complicado da nação brasileira, nesse momento tão complicado da humanidade, do mundo, Senhor. Nós só temos como recurso clamar ao Senhor. E o nosso clamor neste momento, o nosso clamor nesta hora está sendo dirigido ao teu trono de graça. Pai amado, venha de encontro às necessidades de cada um dos teus filhos. Deus, o teu povo está do lado de lá da telinha, nas suas casas. Deus, quantos pais estão preocupados neste momento com as suas contas, quantos pais estão preocupados nesse momento com aquilo que vão pôr à mesa amanhã. Pai amado, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa abençoar e que o Senhor nos ajude como igreja a podermos também ajudar essas pessoas, a podermos chegar na casa de cada uma dessas pessoas com uma cesta básica, com uma palavra, com uma oração, com uma ajuda, com alguma coisa que nós possamos, Senhor, chegar na vida dessas pessoas nesse momento de dificuldade. Pai, nós te louvamos, nós clamamos ao teu nome, venha de encontro às nossas necessidades. Pai, amigos nossos, conhecidos nossos, estão com os sintomas, Deus, desse coronavírus. Pai, eu quero te pedir mais uma vez, por favor, Deus, que o Senhor seja o remédio, que o Senhor seja a cura, que o Senhor seja a restauração de cada uma dessas vidas. Pai, não permita, Pai, que esta complicação, que esta enfermidade venha se agravar nas nossas vidas. Pai, eu quero te pedir neste momento, por todas as pessoas, por todos os países, por todas as pessoas que têm sido assoladas por esta enfermidade. Cuida de cada uma delas, Senhor, mas deixa eu te pedir, Pai, que em meio à crise, que em meio à dor, que em meio à enfermidade, eles possam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos e neste momento nós queremos colocar a vida de cada um dos nossos irmãos, cada um dos amigos, cada um dos ouvintes que estão ouvindo esta palavra neste momento. Espírito Santo de Deus, vai entrando nas casas, vai entrando, Senhor, nos corações, vai fazendo mudança, vai tirando aquilo que não provém do Senhor. Deus, tire a infidelidade, tire a traição, tire tudo aquilo que não agrada ao teu coração. Nós te pedimos, nós clamamos a ti, porque o Senhor é o nosso socorro, bem presente nos momentos da dificuldade, bem presente nos momentos da angústia, e em ti nós depositamos a nossa esperança, em ti nós depositamos a nossa confiança, porque nós sabemos que não há Deus além de ti. Pai, por favor, venha de encontro a cada uma dessas pessoas, venha de encontro a cada uma das necessidades, e eu quero te pedir, Pai, nesta noite, eu preciso, Pai, ser instrumento na vida dessas pessoas. Por isso, Pai, usa-nos para o teu louvor. A honra é tua, a glória é tua, que o teu nome cresça e que o meu nome diminua para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e agradecidos somos em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom que você está aí com a gente. Eu creio que você orou. Eu creio que você colocou diante do Senhor o seu clamor, o seu pedido. E nós estamos juntos nesse momento. Nós estamos clamando ao Senhor. Deixa eu te dizer, essa semana agora a gente está se aproximando aí a semana da Páscoa. E se nós estivéssemos reunidos como igreja aqui no templo, nós teríamos uma linda cantata. A irmã Aline já estava preparando essa cantata junto com os grupos. Mas deixa eu te dizer, queridos, você não pode perder
perder o real significado da Páscoa. Ainda que nós não estejamos celebrando aqui no templo, nós teremos o nosso culto de domingo, nós teremos o nosso culto de Páscoa. Eu estarei pregando sobre a crucificação, sobre a morte, mas também sobre a ressurreição de Cristo. E eu quero te convidar a que você possa celebrar a Páscoa. Eu quero te convidar que em meio à quarentena, porque geralmente o feriado de Páscoa é um feriado prolongado, que a gente viaja com a família. Nesse feriado vai ser diferente. Esse feriado nós não vamos poder viajar, esse feriado nós não vamos poder estar na igreja como culto, mas eu quero te convidar para que na sua casa você celebre a Páscoa. Se você vai fazer alguma coisa para comer, eu não sei, mas eu quero que você celebre que a Páscoa significa a morte, mas a ressurreição de Cristo Jesus. Eu quero te convidar a fazer isso, que você possa celebrar a Páscoa junto conosco. No domingo, nós estaremos aqui, eu estarei aqui no gabinete e nós estaremos fazendo o nosso culto, a nossa celebração de Páscoa ao Senhor. E você é o nosso convidado para que nós possamos estar juntos nesta grande celebração ao nosso Deus. Quero te convidar, sem mais demora, a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 em diante. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 em diante. Eu quero compartilhar com você, nesta noite, uma palavra que Deus colocou ao meu coração. E Deus vem falando ao meu coração, na verdade, já desde domingo passado, nesse texto. E eu iria usar esse texto domingo passado, eu havia preparado esse texto, mas como eu disse para os irmãos que nos acompanharam no domingo passado, em cima da hora Deus trabalhou e nós mudamos o texto, e hoje nós voltamos ao texto de 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 em diante. E o tema da reflexão desta noite, o tema da palavra que Deus colocou ao nosso coração nesta noite é: não desista dos seus sonhos. Quantas das vezes nós somos impulsionados a desistir dos nossos sonhos? Quantas das vezes nós somos impulsionados, motivados a desistirmos daquilo que nós sonhávamos para nossas vidas? E na verdade, nesse contexto em que nós estamos inseridos de quarentena, nesse contexto em que nós estamos inseridos de estarmos presos dentro de casa, muitas pessoas não estão trabalhando. Nesse contexto, muitas das vezes nós somos empurrados a dizer não vamos conseguir, não vamos chegar àquele sonho, não vamos chegar àquele objetivo. Mas em nome de Jesus, eu quero nesta noite, como uma palavra profética sobre a sua vida, dizer para você: não é tempo de desistir dos seus sonhos. Não é tempo de desistir daquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Talvez, queridos, as circunstâncias não sejam as melhores. Talvez o momento em que nós estamos vivendo não seja o melhor. Mas eu quero te dizer, em meio às circunstâncias adversas, em meio aos momentos mais complicados da nossa vida, não desista. Continue em frente. Continue vivenciando os planos de Deus, continue vivenciando os sonhos de Deus na sua vida. E eu quero falar sobre isso com você nesta noite. Abra então a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 em diante, diz-nos assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tal, filho de Zufé, efranita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana
porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ófines e Finéias. Como sacerdote do Senhor, no dia em que Eucana oferecia ao Senhor seu sacrifício, dava ele porção dessa a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e lhe fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o dedicarei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará a navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, e observava-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, nos seus lábios se moviam, porém não lhe saía som nenhum. E Eli, vendo isso, teve-a por embriagada, e lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora com o Senhor. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que se lhe fizer. E disse ela: ache a tua serva mecer diante de ti. Assim a mulher se foi a caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Queridos, esse texto é um texto por demais conhecido. Esse texto é um texto que nos fala, nesse primeiro momento, de 3 personagens bíblicos. Eucana. Apesar que o nome Eucana parece ser um nome de mulher, Eucana era o esposo de Ana. Esse texto nos fala então de Eucana, de Ana, sua esposa, e de Penina. Talvez você fique se perguntando: mas pastor, o texto está dizendo que Eucana tinha 2 mulheres. Queridos, naquela época era autorizado pela lei de Moisés, pela lei mosaica, a mulher que tivesse a sua madre cerrada, a mulher que fosse estéril, era autorizado que o seu esposo tivesse uma concubina ou uma outra mulher junto dele, para que pudesse dar continuidade àquela família, para que pudessem procriar. Então, Eucana pega Penina, e agora Penina se torna a sua concubina. E o texto diz que Penina ela tem alguns filhos. O texto não diz o número, mas o texto diz que ela tem alguns filhos ou vários filhos.
Mas na verdade, queridos, a mulher que Eucana amava, a mulher que Eucana havia casado, havia sonhado constituir família, era Ana. Ana era serva do Senhor. Ana buscava a presença do Senhor. Ana estava debaixo dos caminhos do Senhor. Só que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Ana não podia gerar filhos. Ana era uma mulher estéril. E deixa eu lhe dizer uma coisa. O sonho, eu posso generalizar, mas eu posso dizer que quase com certeza o sonho de toda a mulher é ter filhos. E esse também era o sonho de Ana. Ana queria ser mãe, Ana queria poder segurar em seus braços o seu filho. Mas Ana não teve este privilégio. Ana até este momento era estéril, não tinha filhos, e Deus, o texto diz, que havia lhe cerrado a madre. Quantas das vezes, queridos, nós também nos dias odiernos dos dias de hoje, quantas das vezes nós também temos sido frustrados em nossos sonhos? Quantas das vezes nós temos sido frustrados na realidade da nossa vida? Como eu disse, o tema desta reflexão, o tema desta palavra no dia de hoje é: não desista dos seus sonhos. Ainda que as circunstâncias digam não, ainda que as questões que você esteja vivendo esteja de forma contrária. Essa era a realidade de Ana. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu colocar uma coisa para o seu coração nesta noite. Ainda que Ana estivesse estéril, ainda que Ana não pudesse gerar filho, Ana tinha um sonho no seu coração. Ana tinha um desejo no seu coração. Sabe, queridos, talvez você esteja vivendo nesse momento de quarentena, talvez você esteja vivendo nesse momento da sua vida, vendo alguns sonhos se esvaírem da sua mão. Talvez você esteja vendo alguns sonhos se dissiparem dos seus planos. Mas eu quero te dizer, não é tempo de desistir dos sonhos que nós temos. Não é tempo de desistir dos sonhos que Deus tem para a nossa vida. Os sonhos de Deus sempre são os melhores. Os sonhos de Deus, os projetos de Deus sempre são os melhores. Hoje à tarde eu estava aqui no gabinete, pensando, falando com Deus, e eu olhava para ali, para a construção do nosso templo, e eu dizia para Deus assim: Deus, quantos sonhos, Deus, quantos planos, Deus, quantos projetos. Mas eu falava para Deus: Deus, que os meus sonhos, que os meus planos, que os meus projetos possam estar todos eles submissos aos seus planos, aos seus sonhos e aos seus projetos. Sabe, queridos, às vezes nós queremos colocar os nossos sonhos, os nossos planos e os nossos projetos na frente dos sonhos de Deus. E aí, muitas das vezes os sonhos que nós temos, eles se tornam pesadelos. Porque muitas das vezes nós não queremos inserir Deus nos nossos sonhos. O texto diz que todo ano Eucana ia ao templo em Jerusalém. Todo ano Eucana subia ao templo para oferecer o seu culto ao Senhor. Todo ano Eucana subia ao templo junto com suas duas mulheres, junto com os seus filhos, para oferecer culto ao Senhor. Isso era feito todos os anos. E quando eu me remeto a este texto, eu fico a pensar: Ana subindo o monte da adoração, Ana subindo o monte para chegar até o templo. E o texto diz que todas as vezes que Ana ia ao templo, a sua rival Penina a irritava. Todas as vezes que Ana subia ao templo, a sua rival
zombava dela, porque Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Penina tinha os sonhos realizados, Ana não tinha os sonhos realizados. Quantas das vezes nós estamos inseridos dentro desse contexto? Quantas das vezes pessoas estão tentando zombar dos meus sonhos, dos seus sonhos? Mas eu quero te dizer uma coisa neste momento, eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Não desista dos seus sonhos, mas ponha os seus sonhos no centro da vontade de Deus. Queridos, Ana não tinha motivo nenhum para subir ao templo da adoração. Ana não tinha motivo nenhum. Ana podia falar para Eucana, seu marido: Eucana, vai você, vai Penina, eu vou ficar em casa, eu não tenho motivo para ir ao templo, eu não tenho motivo para adorar, eu não tenho motivo para clamar, eu não tenho motivo para buscar a face de Deus. Mas Ana não faz isso, irmãos. Mesmo vivendo esse dilema na sua vida, mesmo vivendo esse problema interior, mesmo tendo os seus sonhos muitas das vezes frustrados, Ana subia ao templo da adoração todos os anos. E aí, queridos, esse texto eu me deparo com Ana indo ao templo da adoração. O texto vai dizer no verso 5: Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava ainda, mesmo que o Senhor lhe houvesse cerrado a madre. E a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor não lhe dava filhos. E assim fazia ele ano após ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Talvez você esteja inserido nesta realidade. Talvez os seus sonhos foram frustrados. Talvez aquela entrevista de emprego que você estava esperando não aconteceu por causa da crise. Talvez aquele negócio que você estava esperando realizar não aconteceu por causa da crise. Talvez aquele curso que você queria fazer não aconteceu por causa da crise. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: Deus tem planos para a sua vida. O que eu quero te dizer, o que eu quero te falar é que você não pode desistir. É que você precisa continuar lutando. É que você precisa continuar estar no centro da vontade de Deus. Ana tinha todos os motivos para jogar a toalha. Ana tinha todos os motivos para desistir. E deixa eu te dizer, às vezes, queridos, entenda isso em nome de Jesus. Às vezes nós estamos cercados de pessoas que são assassinas de sonho. Que isso, pastor? Sim. Às vezes nós estamos cercadas de pessoas que não conseguem entender os nossos sonhos, que não conseguem entender os nossos desejos. Pessoas que pensam só nos seus sonhos e não nos nossos. Sabe por quê? Quando a gente vem ao verso 8 do texto, a gente percebe Eucana. Preste atenção no que o esposo de Ana vai dizer para ela. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? Olha a insensibilidade do seu marido. Ele está perguntando assim: por que você chora? Sabe por que, Eucana, que Ana estava chorando? Porque Ana tinha um sonho de ser mãe e ela não era. Porque Ana tinha uma rival zombando das dores dela. Ana tinha uma rival zombando dos sonhos dela. Sabe, Eucana, por isso que Ana estava chorando. E aí a insensibilidade de Eucana olha para Ana e diz: por que você está chorando, mulher? Tem pessoas, irmãos, que olham para o nosso problema, tem pessoas que olham para aquilo que nós estamos vivendo e sempre acham que o nosso problema é o menor problema. Sempre acha que a luta que nós estamos vivendo, que a luta que nós estamos passando é a menor luta.
Sabe, queridos, quem sabe da luta que você está vivendo, quem sabe da luta que você está passando, é você, não é o outro. Porque Eucana olha para Ana e diz assim: por que você está chorando? E olha a audácia dele, ele chega e diz assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não! Você não é melhor do que 10 filhos, Eucana. O que Ana queria era ser mãe. O desejo de Ana era gerar no seu ventre ou carregar nos seus braços aquilo que ela poderia chamar de filho. Deixa eu parar aqui um pouquinho e dizer para você, talvez você esteja vivendo dentro da casa com o seu marido, com o seu esposo, com os seus filhos, e talvez você esteja insensível ao sonho do outro. Talvez você esteja insensível ao desejo do outro. Deixa eu te dizer em nome de Jesus, não faça isso. Não seja você um assassino de sonhos. Não seja você uma pessoa insensível ao sonho do seu próximo, porque Eucana se coloca nesse texto, nessa posição. O texto vai dizer: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? E por que não come? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Sabe, queridos, deixa eu te dizer, Ana naquele momento poderia responder para Eucana, Ana naquele momento poderia dizer: não, você não é, e tal, e tal, e tal. O texto não narra nada disso. O texto diz, quando a gente sai do verso 8 e vamos para o verso 9, o texto diz que após terem comido, Ana foi para o templo orar. Ana estava com o seu coração machucado. Ana estava com o seu coração partido. E Ana não foi reclamar com as pessoas. Ana não foi reclamar com os vizinhos. Ana não foi brigar com o seu marido. Ana foi colocar o seu problema nas mãos daquele que pode resolver toda a situação. Ana foi colocar os seus problemas na mão do Deus Todo-Poderoso. No verso 9, o texto vai dizer assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Sabe, queridos, Ana não foi reclamar com ninguém. Ana não foi reclamar nem com o sacerdote Eli. Pelo contrário, Ana foi falar com o Senhor. Se Ana queria reclamar alguma coisa, Ana reclamou com o Senhor. Se Ana queria colocar alguma coisa diante de alguém, Ana não colocou diante do seu vizinho, Ana não colocou diante do seu marido, Ana colocou no altar do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Em meio às crises que nós estamos vivendo, em meio aos problemas que nós estamos vivendo, em meio às frustrações dos nossos sonhos, coloque a tua vida no altar do Senhor, lugar de ser tratado por Deus, lugar de ser restaurado por Deus, lugar de ser sarado por Deus. É no altar do Senhor, é no altar que Deus nos trata, é no altar que Deus nos sara, é no altar que nós temos um encontro com Deus. E foi isso que o texto diz que Ana fez. Ana não reclama com ninguém, Ana não fala com ninguém, Ana vai para o altar do Senhor. O texto me faz entender, irmãos, que o templo estava vazio, Eli, o sacerdote, estava lá. Ana se ajoelha, Ana passa direto, não fala nem com o sacerdote, se ajoelha e começa a colocar diante do Senhor as suas lutas, e começa a colocar diante do Senhor a sua dor, e começa a colocar diante do Senhor as suas mazelas, porque Ana sabia que quem poderia resolver os seus problemas era o Senhor.
Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Quem também pode mudar a história da sua vida, quem também pode mudar o dilema que você está vivendo, é o Senhor. É o Senhor. É Ele quem pode mudar a história da nossa vida. E o texto diz, no verso 11, preste atenção nisso. O texto diz, no verso 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará a navalha. Preste atenção numa coisa, porque aqui está o tema da mensagem. O tema da mensagem que eu te falei é: não desista dos seus sonhos. Em meio às lutas, em meio às dores, em meio ao sofrimento da vida, Ana não deixou de sonhar. Quando Ana vai ao altar, quando Ana se ajoelha no altar, quando Ana fala com o Senhor, a primeira coisa que ela diz ao Senhor: Senhor Deus, lembra-te de mim, eu tenho um sonho, eu quero ser mãe, eu quero segurar nos meus braços aquele a quem eu posso chamar de filho. Pai amado, lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Essa foi a oração de Ana. Isso que Ana estava colocando diante do Senhor, isso que Ana estava falando com o Senhor, essa foi a oração de Ana naquele momento. Em meio às crises da sua vida, em meio aos momentos difíceis da sua vida, não deixe de sonhar, mas não leve, entenda isso que eu quero te dizer, não leve os seus sonhos às pessoas, não leve os seus sonhos para os seres humanos, leve os seus sonhos para aquele que pode resolver os seus problemas, leve os seus sonhos no altar do Senhor. Foi no altar do Senhor que Ana levou os seus sonhos. No altar do Senhor que Ana foi tratada por Deus. No altar do Senhor que Ana foi sarada por Deus. Queridos, o texto continua. E aqui acontece algo muito interessante que eu quero que você possa observar. O texto diz... No verso 12, o texto vai dizer assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observou os movimentos dos seus lábios, porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se movimentavam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E Eli vai dizer assim: até quando estará tu embriagada? Até quando você estará bebendo vinho, se embriagando com vinho? Aqui eu quero parar, irmãos. Muitas das vezes, dentro das nossas próprias igrejas, os nossos líderes espirituais, e eu estou dizendo do pastor, eu sou o pastor, eu estou dizendo de mim, eu estou apontando o dedo para mim. Muitas das vezes, nós, os líderes espirituais, estamos insensíveis ao problema da outra pessoa. O texto diz, irmãos, que Eli passa por ali, Eli vê Ana abrindo a boca, balbuciando, mas não lhe saía som nenhum da garganta, e Ana está lá ajoelhada. E o texto diz que Eli olha para Ana e tem Ana como uma mulher embriagada. Eli olha para Ana e fala assim: Ana, por que você está embriagada? Até quando você vai se embriagar com o vinho? O sacerdote Eli não conseguiu perceber a tristeza
tristeza do coração de Ana. O sacerdote Eli não conseguiu perceber a amargura que estava no coração de Ana. Muitas das vezes isso acontece. Aqui eu quero parar, queridos. Quantas das vezes existem pessoas que se afastaram da igreja, que saíram da igreja, porque receberam uma palavra maldita, uma palavra mal colocada, uma palavra que não veio do Espírito Santo de Deus. Talvez Ana pudesse fazer a mesma coisa, mas Ana não faz isso. Ana estava ali com o seu coração quebrantado, e Ana olha para o sacerdote e diz assim: não, sacerdote, eu não bebi vinho, eu não bebi bebida forte, eu sou uma mulher atribulada de espírito, porque eu tenho um sonho, porque eu tenho clamado a Deus por um sonho há tanto tempo, e o sonho ainda não aconteceu. Essa foi a palavra de Ana para o sacerdote. O texto diz assim: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor, porém venho colocando a minha alma na presença do Senhor, no altar do Senhor. Foi isso que Ana fez. Ana não se deixa abalar, preste atenção nisso. Ana não se deixa abalar pela palavra de Eucana, seu esposo. Quando ele diz: não que sou eu melhor do que 10 filhos, Ana não se deixou abalar. Ana não se deixa abalar pela palavra ou pela insensibilidade do profeta Eli. Quando Eli chega para Ana e diz assim: por que você está embriagada? Até quando você vai ficar bebendo vinho? Ana disse: não, eu não bebi vinho, não, eu não estou embriagada, apenas estou clamando ao Senhor, apenas estou derramando a minha vida diante do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Não se deixe se abalar pelas palavras negativas que você ouviu na sua vida. Não se deixe se abalar pelas palavras malditas que você ouviu. Os planos de Deus, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus na sua vida são maiores do que essas palavras malditas. Quando Ana explica ao sacerdote que ela não estava embriagada, que ela não tinha bebido vinho, o sacerdote, Ana ainda vai completar e vai dizer: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, tenho falado com o Senhor até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel concederá a petição que lhe fizer. Que legal! O sacerdote conseguiu corrigir o erro. Que legal que o sacerdote conseguiu a tempo falar uma palavra que não amaldiçoasse Ana, mas uma palavra que abençoasse Ana. E agora então o sacerdote, depois que Ana explica que ela não está bêbada, que ela não estava bebendo vinho, que ela não tinha bebido bebida forte, mas o que ela estava fazendo era clamando diante do Senhor, o sacerdote olha para ela e diz assim: vai-te em paz, e que o Senhor Deus conceda a petição do teu coração. Sabe, queridos, eu quero te dizer nessa noite: vai-te em paz, e que o Senhor Deus conceda o desejo do seu coração. Vai-te em paz, e que o Senhor Deus continue cuidando de você. Vai-te em paz, mas não desista dos seus sonhos. Sabe, queridos, quando nós buscamos os nossos sonhos na presença do Senhor, a nossa vida é transformada. Quero finalizar essa palavra no verso 18 do texto que nós lemos. Disse ela: ache a tua serva mecer diante de ti. Assim, a mulher se foi caminho
Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu. Primeira coisa, eu quero te explicar o que eu disse. Quando nós buscamos os nossos sonhos na presença do Senhor, Ele muda a nossa realidade. O texto vai dizer que Ana não comia. Ana estava sem comer. Ana não tinha apetite. Porque Ana estava atribulada. Depois que Ana recebe a palavra do sacerdote Eli dizendo: vai-te em paz, porque o Deus dos céus concederá o desejo do seu coração. O texto vai dizer que Ana comeu. Uma outra coisa que eu quero te mostrar: quando nós nos colocamos na presença de Deus, Deus muda a história. A mulher se foi a caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. O nosso Deus muda a nossa história, muda a nossa realidade e muda o nosso semblante. O nosso Deus nos faz pessoas alegres em meio à dor. O nosso Deus nos faz pessoas alegres em meio às lutas e às adversidades da vida. Se você depois continuar lendo o texto, você vai ver que Ana coabita com o seu esposo, Eucana, e Deus lhe concede o privilégio de gerar um filho. E esse filho será homem de Deus, porque Ana havia prometido, votado a Deus, que se ele lhe desse um filho, ela consagraria esse filho ao Senhor. Quero finalizar minha palavra nesta noite, dizendo para você: não desista dos seus sonhos, mas busque os seus sonhos no altar do Senhor, porque é do altar do Senhor, da presença do Senhor, que flui os melhores sonhos para a minha vida e para a sua vida. Que você possa entender essa palavra, que você possa entender os projetos de Deus, os sonhos de Deus na sua vida. Não deixe ser levado pelas palavras malditas que você tenha ouvido na sua trajetória. Eucana disse para Ana: não sou eu melhor do que 10 filhos? Ana não se deixou parar por esta palavra. O sacerdote Eli disse para Ana: por que você está embriagada? Ana não se deixou parar por esta palavra, mas Ana prosseguiu, e no altar do Senhor, Ana foi sarada, Ana foi curada, Ana foi restaurada. Eu quero te dizer em nome de Jesus, nesta noite, Deus também quer sarar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, e Deus quer restaurar os seus sonhos, que talvez tenha se perdido no meio do caminho. Que Ele, o nosso Deus, nos abençoe. Que Ele, o nosso Deus, abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Vamos orar? Deus, nós te louvamos. Muito obrigado pela tua palavra pregada aos nossos corações neste culto da palavra. E o que eu quero te pedir nesta noite, Deus, é que os meus irmãos, que os meus amigos, que as pessoas que ouviram esta palavra, que talvez já tinham colocado em seus corações desistirem dos seus sonhos, desistirem daquilo que estavam no seu coração como sonho, como objetivo, pelos problemas, pelas dificuldades, talvez pelo momento que nós estamos vivendo, eu quero te pedir em nome de Jesus, restaura os sonhos, restaura, Senhor, a realidade da vida de cada um. Senhor, por favor, tire da nossa vida os assassinos de sonhos. Não permita, Deus, que ninguém tente matar os nossos sonhos, mas que os nossos sonhos, que os nossos desejos sejam todos eles alimentados pelo Espírito Santo de Deus. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na tua presença nesta noite. Continue falando aos nossos corações. Senhor, cuide da nossa família. Acampe os teus anjos ao redor de cada um dos nossos. Acampe os teus anjos ao redor, Senhor, da humanidade e restaura aquilo que precisa ser restaurado. E sara
aquilo que precisa ser sarado e cure aquilo que precisa ser curado. Faça na nossa vida, Pai, como o Senhor fez na vida de Ana, restaurando os sonhos e dando a Ana aquilo que era o seu sonho, o seu filho, Samuel. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Existe uma música que ela diz: se tentaram matar os seus sonhos, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Creia nisso. Os sonhos de Deus não serão frustrados na sua vida, porque o nosso Deus é aquele que tem cuidado de mim e de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vai em paz. Que Deus te abençoe. Amém e amém.